E se o homem da sua vida, o seu porto seguro, fosse na verdade o arquiteto da sua prisão? E se a sua história de amor perfeita fosse a mentira mais bem contada que você já ouviu, uma peça de teatro onde só você não conhecia o roteiro? Eu vivi essa história. E hoje, eu não vou contar como sobrevivi a um coração partido, mas a demolição completa da minha própria alma, para que, dos escombros, eu pudesse finalmente me encontrar. Esta é a história da mulher que eu me tornei, depois de sobreviver à fachada do marido perfeito. Eu vivi a vida que de fora parecia um sonho. A vida que vemos nas revistas, nos filmes, a vida que muitas mulheres são ensinadas a desejar. Nossa casa era um santuário de bom gosto e harmonia, cada almofada no lugar, cada canto banhado por uma luz suave que parecia abençoar nossa união. Nossos amigos nos viam como o casal modelo, a prova de que o amor verdadeiro, aquele das canções antigas, ainda existia. E no centro de todo esse universo, estava ele, meu marido. Ah, se eu pudesse descrevê-lo com os olhos daquela época, ele era magnético. Tinha um sorriso que podia acalmar uma tempestade, e uma habilidade de fazer com que cada pessoa na sala se sentisse a mais importante do mundo. Comigo, ele era a personificação do cuidado. Elogiava meu vestido em jantares, segurava minha mão por baixo da mesa, contava para todos como eu era a base de tudo que ele conquistava. Ele parecia ler minha alma antes mesmo que eu pudesse decifrá-la. Eu não era apenas sua esposa. Eu me sentia como a curadora de um museu valioso, o museu da nossa felicidade. Minha função era garantir que cada peça, cada sorriso, cada gesto, estivesse perfeitamente posicionado para a admiração do público. E eu acreditava na nossa obra de arte. Eu a amava. Mas castelos de espelhos, por mais belos que sejam, são feitos de um material frágil, e a verdade sempre encontra uma forma de criar uma rachadura. No início, eram fissuras minúsculas, quase invisíveis a olho nu. Coisas que a gente ignora para não perturbar a paz. Uma vez, ele me disse que ficaria até tarde no escritório para uma reunião importante. Na semana seguinte, um colega de trabalho dele, sem saber, comentou como tinha sido ótima a noite no bar com os rapazes naquela mesma data. Quando o confrontei, com o coração na mão, ele sorriu aquele sorriso encantador e disse que a reunião havia sido cancelada de última hora e ele quis me fazer uma surpresa, mas acabou se estendendo com os amigos. A explicação era tão plausível, tão cheia de um falso arrependimento por não ter me avisado, que eu me senti culpada por ter duvidado. Outras vezes eu via um brilho estranho em seus olhos. Uma frieza que durava um segundo, um olhar vazio calculista, que surgia quando ele pensava que eu não estava prestando atenção. Era como se a máscara escorregasse por uma fração de segundo, revelando nada, um vácuo. E então, ele piscava, e o homem amoroso estava de volta me perguntando no que eu estava pensando com aquela cara séria. As finanças eram outro ponto. Ele cuidava de tudo, dizia que era para me poupar de preocupações. Mas às vezes eu via extratos bancários com retiradas de dinheiro que não faziam sentido. Valores altos para lugares que eu não reconhecia. Cada vez que eu perguntava, a resposta era uma aula de manipulação. Ele não se irritava, não gritava. Pior, ele usava um tom de decepção paternal. Dizia que eu era sensível demais, que minha desconfiança o magoava profundamente depois de tudo o que ele fazia por nós. Ele me acusava de imaginar coisas, de ser ingrata por uma vida que ele se esforçava tanto para nos dar. E a parte mais cruel é que funcionava. Eu, desesperada para manter a harmonia do nosso paraíso, para acreditar na pintura perfeita que eu mesma ajudei a criar, acabava pedindo desculpas. Eu acreditava que o problema era eu, minha insegurança, minha ansiedade. A descoberta final não foi como um raio em céu azul. Foi como puxar um fio solto de um suéter de cashmere, e assistir, em câmera lenta, a peça inteira se desfazer nos meus dedos, até que eu estivesse nua e tremendo de frio. Ele tinha esquecido seu e-mail aberto no computador da sala. Eu não estava procurando, juro. Fui apenas desligar o aparelho antes de dormir, quando uma notificação de uma nova mensagem apareceu no canto da tela. O nome do remetente eu não conhecia. A linha de assunto era sobre ela. Minhas mãos tremiam, meu coração batia na garganta. Abri. Não era uma troca de mensagens com uma amante, não no sentido clássico. Era algo muito mais profundo. Muito mais doentio. Era uma conversa com uma advogada,
detalhando planos financeiros, movimentando bens para contas que eu desconhecia, construindo uma fortaleza legal ao redor dele. Mas a parte que quebrou minha espinha, a frase que ecoa na minha mente até hoje, foi a forma como ele me descreveu. Ele não usou palavras de raiva ou de amor perdido. Ele me descreveu com um desdém clínico, frio, como se eu fosse um ativo a ser gerenciado, um objeto inconveniente em seu caminho. Ela é emocionalmente instável, mas completamente dependente. É dócil, não será um problema. Dócil, dependente, instável. Naquele momento, o chão desapareceu. O ar foi sugado dos meus pulmões. O homem que dormia ao meu lado todas as noites. O homem cujos filhos eu um dia sonhei em ter. Não me via como sua parceira, seu amor. Ele me via como uma peça em seu tabuleiro. Naquele instante, a verdade me atingiu com a força de um tsunami, varrendo tudo o que eu conhecia. O homem que eu amava não existia. Ele era um personagem. E eu, por anos, estive casada com um vazio assustador por trás da máscara. A dor que se seguiu foi algo físico. Não era a dor limpa de um coração partido pela traição. Era a dor suja e caótica de uma realidade inteira implodindo. Quem era eu? Se a mulher que ele dizia amar era uma personagem que ele mesmo escreveu para mim. Se a minha felicidade era apenas parte do cenário. O medo me paralisou. Um medo gelado, que se instalava nos ossos. Sair? Como? Sair significava gritar para o mundo que a minha vida perfeita era uma farsa. Significava admitir para mim mesma que eu tinha sido enganada de uma forma tão profunda, que talvez eu nunca mais pudesse confiar no meu próprio julgamento. Sair significava enfrentar o olhar de pena dos amigos, as perguntas da família, o eu te avisei, silencioso de alguns. E, acima de tudo, significava enfrentar a fúria dele. Não uma fúria de paixão, mas a fúria fria e calculista de um mestre de marionetes que acabou de ter suas cordas cortadas. Eu sabia que ele não me deixaria ir facilmente, não porque me amava, mas porque eu era sua posse, sua criação. Perder o controle sobre mim seria sua maior humilhação. Passei semanas vivendo como um fantasma na minha própria casa. A casa que antes era meu santuário agora parecia uma jaula dourada, cada objeto um lembrete da mentira. Eu andava na ponta dos pés, falava em sussurros, sorria quando era preciso. Eu o observava do outro lado da mesa de jantar, estudando seus gestos, seu sorriso, e não via mais meu marido. Via um estranho. Um ator talentoso. Um predador perigoso. O silêncio entre nós era ensurdecedor, preenchido por tudo que eu agora sabia e não podia dizer. A coragem não chegou como um trovão, como uma explosão de raiva. Ela veio como um sussurro. Um sussurro persistente no fundo da minha alma. Um instinto de sobrevivência que se recusava a ser silenciado para sempre. Começou com pequenas rebeliões silenciosas. Eu parei de usar o perfume que ele gostava. Comecei a ler livros que ele considerava intelectuais demais para mim. Eram atos minúsculos de afirmação, sementes de mim mesma que eu estava plantando no solo envenenado da nossa vida. A decisão final se solidificou numa madrugada. Eram 3 da manhã, eu não conseguia dormir. Fui ao banheiro, e a luz fria do espelho me revelou. Eu vi uma mulher que eu mal reconhecia. Os olhos fundos, a pele pálida, um cansaço que não era do corpo mas da alma. Havia uma expressão de medo constante em seu rosto, mesmo em repouso. E naquele momento, olhando para aquela estranha assustada no espelho, o sussurro se tornou uma voz clara e firme na minha cabeça. Eu não vou morrer aqui. Eu não vou desaparecer para que a mentira dele possa viver. Partir foi o ato mais aterrorizante e, ao mesmo tempo, o mais corajoso de toda a minha vida. Não houve uma cena de confronto, não houve gritos ou pratos quebrados. Isso seria dar a ele um palco para atuar. Minha partida foi uma operação cirúrgica, silenciosa e estratégica, planejada nos mínimos detalhes nas poucas horas em que ele estava fora. Ele estava em uma de suas viagens de negócios, a desculpa perfeita. Com o coração martelando contra as costelas, eu peguei 2 malas. Não empacotei os vestidos caros ou as joias que ele me deu, elas não eram minhas, eram parte do figurino. Empacotei meus livros antigos, fotos da minha família, os jeans surrados que eu amava e que ele odiava, os meus cadernos de desenho da faculdade. Empacotei o que restava da minha identidade,
Por último, tirei a aliança do meu dedo. Ela parecia pesada, fria. Deixei-a sobre a mesa de cabeceira dele, no lugar exato onde ele colocava seu relógio todas as noites. Um ato final, silencioso. Caminhei pela casa uma última vez, não com nostalgia, mas como quem se despede de um cativeiro, e então, eu abri a porta da frente e saí, sem olhar para trás. Cada passo para longe daquela casa era um passo em direção a um abismo de incerteza. Eu não tinha para onde ir, não tinha um plano concreto, não tinha ideia do que o futuro me reservava, mas, pela primeira vez em anos, eu estava no controle da minha própria queda, e isso era uma forma de voar. A liberdade no começo não tinha o gosto doce que eu imaginava, tinha o gosto amargo da solidão, o gosto metálico do medo. O primeiro mês foi um borrão. Encontrei um pequeno apartamento para alugar, um lugar com paredes brancas e vazias que pareciam espelhar o vazio dentro de mim. O silêncio era a coisa mais difícil. Na casa antiga o silêncio era tenso, cheio de coisas não ditas. Aqui o silêncio era apenas vazio. E à noite, ele era tão alto que doía. Eu estava de luto. Mas não era um luto simples pelo fim de um casamento. Eu estava de luto pela vida que eu acreditei ter. Pelo homem que eu pensei que amava, mas que nunca existiu de verdade. E, talvez o mais doloroso de tudo, eu estava de luto pela mulher ingênua que eu tinha sido, a mulher que foi tão fácil de enganar. A burocracia do divórcio foi brutal. Ele lutou, não para me ter de volta, mas para me punir. Tentou me deixar sem nada, espalhou histórias entre nossos amigos de como eu era desequilibrada, como eu o tinha abandonado sem motivo. Alguns acreditaram. Perder amizades que eu achava que eram para a vida toda foi outra camada de dor. Foi na terapia que comecei a entender a dimensão do que havia acontecido. Minha terapeuta me deu a linguagem para o que eu vivi. Abuso psicológico, gaslighting, traços narcisistas. Nomear o monstro não o tornava menos assustador, mas o tornava real. Não era algo que eu imaginei. Aconteceu. E o primeiro passo para a cura foi aceitar essa verdade, sem me culpar. Tive que aprender a viver de novo, como uma criança aprendendo a andar. Tive que aprender a tomar decisões simples, como o que comer no jantar, sem a voz dele na minha cabeça criticando ou aprovando. Tive que aprender a confiar no meu próprio julgamento, a validar meus próprios sentimentos. A reconstrução não foi um projeto grandioso, mas um trabalho de garimpo. Foi sobre encontrar pequenos pedaços de mim mesma que eu havia enterrado para caber no mundo dele. Um dia, passeando por uma loja, senti o cheiro de tinta a óleo e comecei a chorar ali mesmo, no meio do corredor. Eu me lembrei de como eu amava pintar na faculdade. Era minha paixão. E ele, sutilmente, com elogios a outras qualidades minhas, me fez acreditar que era um hobby bobo. Algo que não combinava com a nossa vida sofisticada. Naquela tarde, comprei uma tela e um conjunto de tintas. Minha primeira pintura foi um borrão de cores escuras e raivosas. Foi horrível. Mas a sensação do pincel na minha mão, o ato de criar algo que era puramente meu, foi a primeira lufada de ar fresco nos meus pulmões, depois de anos de sufocamento. Comecei a resgatar outras partes de mim. Liguei para aquela amiga da faculdade que ele sempre dizia ser uma má influência. Saímos para tomar um café e rimos por 3 horas seguidas. Uma risada alta, espontânea, que eu não ouvia de mim mesma há uma década. Fiz minha primeira viagem sozinha, não para uma praia paradisíaca para fugir, mas para uma cidade histórica, com ruas de pedra e museus silenciosos. Andei por horas sem rumo, comi o que quis quando quis. Sentei-me em um café e observei as pessoas não como a esposa de alguém, mas apenas como eu. E nessa solidão escolhida, eu não encontrei o vazio. Eu me encontrei. Descobri uma força que eu não fazia ideia que possuía, uma resiliência forjada no fogo da maior decepção da minha vida. Aprendi a colocar limites, a dizer não, sem me sentir culpada. Aprendi a honrar a minha verdade acima da necessidade de agradar os outros. Hoje, a mulher que fala com vocês não se vê como uma vítima. Eu sou uma sobrevivente. E minhas cicatrizes não são marcas de vergonha. Elas são um mapa. Um mapa de uma jornada que me levou das profundezas da anulação de mim mesma para a descoberta da minha força mais autêntica. As cinzas do meu antigo casamento não foram o meu fim.
elas se tornaram o terreno fértil de onde eu renasci. Encontrei um novo propósito, não em ser a metade de alguém, mas em ser inteira por mim mesma. Minha história, que um dia foi sobre a fachada reluzente de um homem perfeito, agora é sobre a força real e imperfeita de uma mulher de verdade. Quando me olho no espelho hoje, não vejo mais aquela estranha assustada. Vejo as marcas da batalha, sim, mas vejo, acima de tudo, olhos que conhecem seu próprio valor. Vejo a mulher que, contra todas as probabilidades, se salvou. E essa, meus amigos, é uma história de amor que ninguém jamais poderá tirar de mim. Esta não é uma história sobre o fim. É sobre o poderoso, libertador e magnífico começo do resto da minha vida. Toda grande história de amor tem um começo, não é? Um momento mágico, quase cinematográfico, onde os universos se alinham. A minha também teve. E, por muito tempo eu acreditei que o nosso começo era a prova de que éramos predestinados. Hoje eu sei que não era o destino escrevendo nossa história. Era ele, e ele sempre foi um roteirista muito, muito talentoso. Nós nos conhecemos numa noite de outono, numa galeria de arte. O lugar estava cheio, um zumbido de conversas e taças de vinho tilintando. Eu me sentia um pouco perdida no meio de tanta gente importante, fingindo entender as obras abstratas nas paredes. E então, eu o vi. Ele não estava olhando para os quadros. Estava do outro lado da sala, encostado em uma pilastra, e estava olhando para mim. Não foi um olhar invasivo ou predatório. Foi curioso, intenso, como se ele estivesse tentando decifrar um enigma. E quando nossos olhos se cruzaram, ele sorriu. E que sorriso! Não era um sorriso largo, de dentes perfeitos. Era um sorriso contido, quase secreto, que dizia: "Ah, então é você, eu estava te esperando." Minha primeira impressão? Segurança. Ele exalava uma calma, uma autoconfiança que era como um imã. Quando ele atravessou a sala e veio falar comigo, o barulho ao nosso redor pareceu desaparecer. A voz dele era grave, tranquila, e ele não usou nenhuma cantada barata. Ele apontou para o quadro que eu estava olhando e disse: "O que você vê aí? Porque eu só consigo ver a confusão na minha cabeça antes do primeiro café da manhã." Eu ri. E foi a primeira vez em muito tempo que eu dei uma risada tão genuína na frente de um estranho. Naquela época, ele era a personificação de tudo o que eu achava que queria em um homem. Ele era inteligente, mas sem ser arrogante. Tinha um humor afiado, mas nunca cruel. E, acima de tudo, ele era um ouvinte. Um ouvinte de verdade. Nos nossos primeiros encontros, ele fazia perguntas sobre a minha infância, sobre os meus sonhos mais bobos, sobre os livros que mudaram a minha vida. E ele lembrava. Ele lembrava de cada detalhe. Eu me sentia vista. Desvendada. E era a sensação mais viciante do mundo. Ele parecia ter um superpoder, o de me fazer sentir a mulher mais fascinante que já havia pisado na terra. Se eu tivesse que escolher um momento, um único momento que selou o meu destino, foi numa noite de terça-feira, cerca de um mês depois que nos conhecemos. Eu tive um dia terrível no trabalho, daqueles que te fazem questionar todas as suas escolhas. Cheguei em casa exausta, pronta para me afogar em um pote de sorvete. E então a campainha tocou. Era ele, parado no meu corredor com 2 sacolas nas mãos. Ele sorriu aquele sorriso que acalmava tempestades e disse: "Eu senti que você precisava disso." Em uma sacola, estava meu prato favorito do nosso restaurante tailandês preferido. Na outra, um pequeno cavalete, uma tela em branco e um kit de tintas a óleo. Eu tinha mencionado uma única vez, de passagem, que eu amava pintar na faculdade, mas que tinha parado por falta de tempo. Naquela noite, nós não jantamos na mesa. Sentamos no chão da minha sala, comemos direto dos potes de plástico, e depois, ele me observou pintar. Ele não deu palpites, não fez críticas, apenas ficou ali, em silêncio, me olhando com uma admiração que parecia tão real, tão pura. Em um certo momento, ele pegou minha mão que não segurava o pincel, beijou-a suavemente e disse: "Eu nunca vou deixar você esquecer quem você é. Eu nunca vou deixar essa luz se apagar." Naquele instante, olhando para a tela borrada de cores e para o homem que parecia ler a minha alma, eu não tive a menor dúvida. Eu tinha encontrado meu porto seguro. O homem que não só me amava, mas que me via de verdade. Mal sabia eu que ele não estava apenas vendo a minha luz. Ele estava calculando exatamente como controlá-la. E aquela tela em branco,
era o símbolo perfeito de como ele me via. Uma tela vazia, pronta para que ele pintasse a obra de arte que ele queria que eu fosse. E eu, cega de amor, entreguei a ele todos os pincéis. A transição do namoro para o casamento foi como a correnteza de um rio que te leva suavemente para o mar. Parecia a coisa mais natural do mundo, o próximo capítulo inevitável da nossa história. Ele não me apressou, mas cada gesto, cada conversa sobre o futuro, nos empurrava naquela direção. Ele falava sobre quando tivermos nossa casa, e nossos filhos vão adorar isso, com uma certeza tão calma que, em pouco tempo, eu comecei a usar o mesmo vocabulário. Nossos sonhos, que antes eram duas linhas paralelas, se entrelaçaram com uma habilidade de tecelão, formando uma única e deslumbrante tapeçaria. E o pedido foi uma obra-prima, foi um espetáculo projetado não apenas para me encantar, mas para encantar o mundo. Ele sabia que eu tinha um medo bobo de altura, mas também um fascínio por balões. Então, em um amanhecer de primavera, ele me levou para um passeio de balão. Enquanto subíamos e o mundo se tornava um tapete de retalhos verdes e dourados lá embaixo, o silêncio era quebrado apenas pelo sopro do fogo. Quando o sol apareceu no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, ele se ajoelhou. Naquela cesta apertada suspensa entre o céu e a terra, ele não apenas me pediu em casamento, ele fez um discurso. Ele falou sobre como antes de mim a vida dele era em preto e branco. Falou sobre como eu trouxe cor, sentido e, acima de tudo, paz. Ele disse que me amava não pelo que eu fazia, mas por quem eu era em essência. E então, ele abriu uma pequena caixa de veludo, e lá estava o anel, capturando o primeiro raio de sol da manhã. Não havia como dizer não. Era perfeito. Era um roteiro de cinema, e enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto e eu dizia sim, eu podia ouvir os aplausos imaginários. Mal sabia eu que a plateia era real. Ele tinha contratado um fotógrafo no solo, com uma lente de longo alcance. Nossas fotos, o momento espontâneo e perfeito, estamparam as colunas sociais na semana seguinte. A construção da nossa vida pública tinha começado. Os primeiros anos de casados foram a materialização daquele sonho. Compramos a casa, a que ele chamava de nosso santuário. E eu me dediquei a ela como a uma religião. Cada detalhe, da cor das paredes à textura das cortinas, foi uma decisão conjunta, ou melhor, uma decisão dele que ele me fazia acreditar que era minha. Ele tinha um jeito de apresentar suas ideias de forma que parecessem um insight meu. Amor, lembra que você disse que queria um lugar mais aconchegante? O que você acha de tons terrosos aqui? E eu, encantada por ser tão ouvida, concordava com tudo. Nossos planos eram grandiosos e impecáveis. Ele subiria na carreira, se tornaria sócio do escritório de advocacia. Eu, que tinha uma promissora carreira em design gráfico, fui sutilmente encorajada a trabalhar como freelancer de casa. Assim você terá mais flexibilidade, ele dizia, poderá cuidar do nosso ninho, e quando as crianças vierem. Era tudo embrulhado no papel de presente do cuidado e da proteção. E eu aceitei. Nossas vidas sociais eram intensas. Jantares, eventos de caridade, viagens de fim de semana com outros casais. Éramos a alma da festa. Ele, com suas histórias envolventes, e seu charme magnético. Eu, a esposa orgulhosa e sorridente ao seu lado, garantindo que as taças estivessem sempre cheias, e que todos se sentissem bem-vindos. Éramos uma equipe. Uma máquina de sucesso social perfeitamente azeitada. E sim, havia momentos de felicidade. Uma felicidade tão ofuscante que me cegava para qualquer outra coisa. Havia risadas na cozinha enquanto tentávamos uma receita complicada, havia a cumplicidade de um olhar trocado do outro lado de uma sala cheia, havia a sensação de segurança ao adormecer em seus braços. Ele era meu maior fã, meu porto seguro. Ele celebrava minhas pequenas vitórias como se fossem títulos mundiais, e me consolava nas minhas inseguranças com uma paciência de santo. Se eu tivesse que escolher uma única memória, um momento que encapsula o auge da ilusão, o pináculo da nossa história de amor fabricada, seria uma noite chuvosa de inverno, uns 2 anos depois de casados. Estávamos sentados em frente à lareira, o fogo estalando, o som da chuva batendo na janela. Não havia festa, não havia público. Éramos só nós dois. Do nada ele ficou quieto por um longo tempo, olhando para as chamas. Então ele se virou para mim, e seus olhos, que normalmente eram tão cheios de confiança, pareciam vulneráveis.
Ele começou a me contar sobre sua infância, sobre como ele sempre se sentiu pressionado a ser o filho perfeito, o aluno perfeito, o homem perfeito. Contou sobre uma solidão que o acompanhou por anos, um sentimento de que ele era uma fraude, de que se as pessoas vissem quem ele realmente era por dentro, o rejeitariam. Ele pegou minha mão e a apertou com força. Sua voz era quase um sussurro. E então, você apareceu, ele disse. Com você. Com você eu não preciso fingir. Você enxerga através de toda a armadura, de toda a besteira, e vê a mim. O verdadeiro eu. E você não foge. Pelo contrário, você fica. Ele colocou minha mão em seu peito. Com você, pela primeira vez na minha vida, eu não preciso de armadura. Você é meu único lugar seguro. Naquele momento, envolta pelo calor do fogo e pela confissão que parecia rasgar sua alma, eu senti uma onda de amor tão avassaladora que me deixou sem ar. Eu não era apenas sua esposa, eu era sua salvadora, a única pessoa no mundo que o conhecia de verdade, a guardiã de sua alma vulnerável. Eu o abracei com toda a minha força, sentindo que tinha um propósito sagrado na vida dele. Aquele era o auge da nossa história. O ponto mais alto do castelo de espelhos, o momento em que a arquitetura da mentira se tornou tão sólida, tão inabalável, que eu acreditei que moraria nela para sempre. Foi a performance da vida dele, e eu lhe dei uma ovação de pé, com o coração na mão. Eu não fazia ideia de que a armadura da qual ele falava não era para se proteger do mundo. Era para se esconder de mim. E que naquele exato momento, ao me fazer sentir sua guardiã, ele estava apenas trancando a última fechadura da minha jaula. Onde começa a ruína? Não é com um terremoto, não é com uma explosão. Começa com um tremor, quase imperceptível. Um fio de cabelo de rachadura na parede que você ignora, porque admitir que ele existe, é admitir que a fundação inteira pode estar comprometida. E a minha fundação era ele. A minha ruína começou no silêncio. O silêncio entre nós costumava ser um espaço de conforto, um lugar onde as palavras não eram necessárias. Líamos um livro no mesmo sofá, nossas pernas entrelaçadas, e o silêncio era uma canção de ninar. Mas, gradualmente, essa canção parou. O silêncio se tornou pesado, denso. Era o silêncio de um ator esperando sua deixa, o silêncio de um predador, esperando o momento certo para atacar. Eu me via preenchendo esse vácuo com conversas triviais, falando sobre o tempo, sobre o jantar, qualquer coisa para não ter que ouvir o que o silêncio estava me dizendo. As mudanças nele eram sutis como o deslocar das marés. Os elogios que antes pareciam espontâneos começaram a soar ensaiados, ditos em momentos estratégicos, principalmente na frente dos outros. O toque dele, que antes era meu refúgio, tornou-se condicional. Se eu fizesse algo que o agradasse, ele me abraçava. Se eu o questionasse mesmo sobre a coisa mais banal, ele se afastava, criando uma distância física que era uma punição silenciosa. O primeiro evento que me fez sentir um calafrio na espinha foi por causa de uma amiga, a Carolina. Ela era minha amiga desde a faculdade, uma mulher de risada alta e opiniões fortes. Ele nunca gostou dela, mas sempre foi charmoso, o anfitrião perfeito quando ela vinha em casa. Uma noite, depois que ela foi embora, ele me abraçou por trás enquanto eu lavava a louça e disse, com a voz mais suave e preocupada do mundo: "Amor, eu me preocupo com você. A Carol parece tão infeliz, tão amarga com a vida. Você não sente que a energia dela te puxa para baixo? Você é tão leve, tão positiva. Eu só não quero que ninguém apague o seu brilho." Ele não me proibiu de vê-la, foi muito mais inteligente que isso. Ele plantou uma semente. E, nas semanas seguintes, ele a regou. Se eu chegava em casa feliz depois de um café com a Carolina, ele dizia: "Que bom te ver assim. Tomara que dure." Se eu estava um pouco cansada, ele suspirava e dizia: "Foi um encontro com a Carol, não foi? Eu percebo como ela te drena." Ele me fez acreditar que a amizade dela era tóxica para mim. E eu, querendo proteger a nossa harmonia, querendo ser a mulher leve e positiva que ele amava, comecei a me afastar dela. Eu mesma cortei um dos meus laços mais importantes com o mundo, e acreditei que estava fazendo isso pelo meu próprio bem. A manipulação se aprofundou e se tornou uma névoa constante em que eu vivia. O controle financeiro foi o próximo passo. Eu tinha meus trabalhos como freelancer, mas ele insistia em gerenciar uma conta conjunta para facilitar as coisas. Um dia,
Eu quis me inscrever em um curso online avançado de design, algo que poderia impulsionar minha carreira. Estava animada, era uma oportunidade incrível. Quando contei a ele, ele sorriu, me beijou na testa e disse: "Que ótima iniciativa, meu amor, fico tão orgulhoso da sua ambição." Mas, no dia seguinte ele sentou comigo, com uma planilha aberta no notebook. Eu estava olhando nossas finanças, ele começou, com um tom sério e paternal. "E eu apoio 100% o seu curso, você sabe disso." Mas, eu estava pensando, com a reforma que queremos fazer no jardim, e aquela viagem que sonhamos para a Itália, talvez não seja o momento mais prudente. Eu só me preocupo com o nosso futuro, com a estabilidade da nossa família. Não quero que você se sinta pressionada, mas talvez fosse melhor esperar um pouco, não acha? Ele não disse não, ele disse nós. Ele usou nossos sonhos compartilhados como uma arma contra o meu sonho individual. Ele me fez sentir egoísta por querer algo só para mim. E a parte mais cruel? Eu me senti grata. Grata por ele ser tão responsável e cuidadoso com o nosso futuro. Eu desisti do curso e, naquela noite, ele me levou para jantar no nosso restaurante favorito para celebrar a nossa parceria e visão de futuro. Ele estava celebrando a minha submissão. A traição dele nunca foi sobre outros corpos na nossa cama, foi sobre outras almas no nosso casamento. Foi a traição da minha confiança, da minha percepção, da minha sanidade. E o palco perfeito para suas performances era a nossa vida social. Lembro-me de um jantar em nossa casa. Estávamos com mais 2 casais de amigos. Ele estava no auge de sua forma, contando uma história hilária sobre como ele, um advogado tão sério, tinha se perdido no próprio fórum naquele dia. Ele ria de si mesmo, se mostrava vulnerável, humano. Todos na mesa o adoravam. Eu olhava do outro lado da mesa, com o coração cheio de orgulho. Mais tarde naquela noite, quando todos já tinham ido embora, eu estava tirando a maquiagem no banheiro. Ele entrou, e a energia no cômodo mudou instantaneamente. O ar ficou gelado. Eu sorri para ele no espelho e disse, de forma carinhosa: "Foi muito engraçada sua história hoje, você perdido no fórum." A máscara caiu. O sorriso desapareceu. Os olhos dele se tornaram 2 lascas de gelo. Ele se aproximou de mim, a voz baixa e cortante. "Você achou engraçado?" ele sibilou. "Você gosta de me ver sendo motivo de piada? Eu me faço de bobo para entreter os nossos amigos, para construir nossas relações, e você realmente acha que isso é motivo de graça? Às vezes, a sua falta de percepção me assusta." Eu fiquei paralisada. O que eu tinha dito de errado? O meu sangue gelou. Tentei me explicar, gaguejando que não era por mal, que eu só tinha achado a história charmosa. Mas ele já tinha se virado e saído do banheiro, me deixando sozinha com meu reflexo, e um sentimento avassalador de confusão e culpa. Ele tinha o poder de pegar um momento de leveza e transformá-lo em uma arma para me punir. Ele me fez sentir estúpida e cruel por algo que minutos antes tinha sido motivo de riso para todos. Essa era a dinâmica. Em público, ele me colocava num pedestal. Em particular, ele chutava a base para me ver desequilibrar. E a cada vez que eu caía, ele estava lá para me estender a mão, dizendo: "Está vendo como você precisa de mim? Você é tão sensível, tão frágil." Ele não estava quebrando meus ossos. Ele estava quebrando meu espírito, sistematicamente, peça por peça. E eu comecei a acreditar nele. Comecei a acreditar que eu era o problema. Que eu era instável. Que eu era ingrata. Que a mulher maravilhosa que ele mostrava para o mundo só existia por causa da paciência e do amor dele. Eu estava presa em uma teia de aranha tecida com os fios mais finos de amor e veneno, e já não conseguia mais distinguir um do outro. O começo do fim não foi um grito. Foi o som do meu próprio silêncio, aceitando que talvez eu merecesse tudo aquilo. A gota de água não foi uma inundação, foi um gotejar lento e constante em uma testa já febril. Aconteceu uma semana depois do e-mail, uma semana em que vivi como uma espiã em território inimigo. Ele chegou em casa numa noite de quinta-feira, radiante. Trazia nas mãos um grande porta-retratos de prata, pesado e ornamentado. Dentro, uma foto nossa tirada em um evento de caridade, meses antes. Nela, éramos a imagem da perfeição,
ele com o braço em volta da minha cintura, sorrindo para a câmera com uma confiança inabalável. Eu, olhando para ele, com um sorriso de pura adoração no rosto. Uma mentira emoldurada em prata. Olha o que eu mandei fazer para a nossa sala de estar, ele disse, com o entusiasmo de uma criança. Não somos a imagem da felicidade? Precisamos lembrar a nós mesmos todos os dias do que construímos. Ele queria pendurá-la na parede principal, em frente à porta de entrada. Para que fosse a primeira coisa que qualquer um visse. A primeira coisa que o Por visse todos os dias ao acordar. E foi ali, olhando para aquela imagem, para o sorriso da mulher que eu era tão feliz na sua ignorância que o gotejar se tornou insuportável. Ele não estava celebrando o nosso amor. Ele estava reforçando a fachada. Estava pendurando o roteiro na parede. Estava me dizendo, sem palavras. Este é o seu papel. Lembre-se dele, represente. Naquele momento, eu entendi que para ele, eu não era uma pessoa. Eu era um adereço. O mais valioso dos seus troféus. O silêncio na sala era absoluto, mas na minha cabeça, um universo de correntes se quebrava. Eu olhei para ele, para o seu sorriso satisfeito, e pela primeira vez, não senti medo. Senti náusea. A decisão estava tomada. Eu não seria mais uma peça na sua exposição. A palavra divórcio não foi dita numa conversa civilizada, sentados no sofá. Eu sabia que ele jamais permitiria isso. Depois que fugi, no dia seguinte à sua viagem de negócios, o silêncio durou exatas 18 horas. O tempo que ele levou para voltar e encontrar a casa vazia e a aliança sobre sua mesa de cabeceira. Ele não me ligou. Ele apareceu. Descobriu o hotel barato onde eu estava me escondendo. Eu era ingênua demais para pensar que ele não conseguiria me rastrear, e bateu na minha porta às 10 da noite. Quando abri, ele não estava furioso, não no sentido passional, ele estava gelado, era a calma de um general cujo exército desertou. Ele entrou no quarto minúsculo, olhou ao redor com desprezo, e então fixou os olhos em mim. Que drama é esse? Ele perguntou, a voz baixa, quase entediada. Já se cansou do seu pequeno ataque de nervos? Vamos para casa. Meu coração parecia que ia explodir, mas a voz que saiu de mim era de uma estranha. Uma mulher que eu não conhecia, mas que soava firme. Eu não vou voltar. Eu quero o divórcio. Foi a única vez que eu ouvi perder a compostura por um segundo. Um tique nervoso no olho, um aperto na mandíbula. A máscara escorregou e eu vi o predador por trás dela. A fúria não era por me perder. Era por perder o controle. Ele deu um passo à frente. Divórcio? Ele riu. Um som sem alegria. Você não tem nada. Você não é nada sem mim. Você acha que pode simplesmente ir embora. Eu construí você. Eu vou destruir você com a mesma facilidade. Você vai voltar para casa, vai pedir desculpas pela sua histeria. E nós vamos esquecer essa infantilidade. Não, eu disse, e a palavra pairou entre nós, pequena mas inquebrável, e foi então que a ameaça se tornou uma promessa. Seus olhos se estreitaram. Tudo bem. Ele disse, a calma aterrorizante voltando. Você quer uma guerra? Você terá uma. Mas lembre-se, eu nunca perdi uma batalha na minha vida. Ele se virou e saiu, batendo a porta. E eu sabia que a parte mais difícil não tinha sido sair. Tinha sido sobreviver ao que viria a seguir. O processo de divórcio foi a guerra que ele prometeu. Não foi amigável, foi litigioso, brutal e projetado para me quebrar. Ele usou cada centavo que tinha para contratar os melhores advogados, enquanto eu mal conseguia pagar por uma defensora pública sobrecarregada. Ele contestou tudo. Lutou pela casa, pelos bens, por cada colher de prata que tínhamos. Ele não tinha filhos para usar como arma, então ele usou a minha sanidade. Seus advogados apresentaram moções me pintando como emocionalmente instável, paranoica, usando os próprios termos que ele usou por anos para me manipular. Ele convenceu amigos em comum de que eu tinha tido um colapso, que eu o tinha traído. Eu perdi pessoas que eu considerava minha família. A solidão daquela época era uma dor física, como viver constantemente com frio. O momento mais difícil foi a primeira audiência. Eu nunca tinha estado em um tribunal antes. O lugar era frio, impessoal. E eu o vi do outro lado da sala, impecável em seu terno caro, conversando amigavelmente com seu advogado. Quando ele me viu, não demonstrou raiva, ele me deu um olhar de pena, um olhar que dizia, olha o que você se obrigou a passar, poderíamos estar em casa agora. Era a sua última e mais cruel tentativa de manipulação.
Durante a audiência eu tive que ouvir o advogado dele descrever nosso casamento, a nossa vida, de uma forma tão distorcida que parecia um romance de ficção. Ele me retratou como uma esposa frágil e desequilibrada, que ele, o marido paciente e amoroso, tentou por anos ajudar. Eu tive que ficar sentada, em silêncio, enquanto o homem que um dia prometeu me proteger, metodicamente assassinava a minha reputação na frente de um estranho que decidiria o meu futuro. Eu me senti nua, exposta e completamente impotente. Naquele dia, no banheiro do tribunal, eu vomitei de puro estresse e desespero. Eu achei que não ia aguentar, mas eu aguentei. O processo se arrastou por quase 2 anos. 2 anos de inferno. E então, o dia final chegou. O dia de assinar os papéis. Fomos para o escritório do mediador. Não nos olhamos. Eu peguei a caneta, e minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurá-la. Eu olhei para a última página, para a linha onde meu nome deveria ser escrito, o nome que eu carreguei com tanto orgulho por tanto tempo. E então, eu respirei fundo. Eu não pensei na dor, na traição ou no medo. Eu pensei naquela mulher assustada no espelho, na madrugada em que decidi viver. Pensei nos pequenos atos de rebelião, no cheiro de tinta a óleo, na minha risada com uma velha amiga. Eu estava assinando aqueles papéis, não por ela, a mulher do passado, mas pela mulher do futuro, a mulher que eu ainda não conhecia, mas pela qual eu estava disposta a lutar. A assinatura saiu firme, um traço de tinta preta que era, ao mesmo tempo, um ponto final e uma página em branco. Quando levantei os olhos, ele já tinha assinado e estava de pé, pronto para ir embora. Ele não me disse adeus, ele apenas ajustou a gravata e saiu, sem olhar para trás. Ele não tinha perdido uma esposa, tinha perdido uma propriedade. Ao assinar aqueles papéis, eu não senti uma explosão de alegria, senti um silêncio profundo. Um alívio que pesava tanto quanto a tristeza. Era o fim de uma guerra, e eu era soldado exausta, ferida, mas de pé, no campo de batalha. Eu tinha perdido a casa, os amigos, o dinheiro. Tinha perdido a minha antiga vida inteira. Mas, naquele escritório silencioso, segurando a caneta que selou o meu futuro, eu percebi que, no meio de toda a ruína, eu tinha ganhado a única coisa que realmente importava: a mim mesma. E isso, eu sabia, era o começo de tudo. Os primeiros meses depois da assinatura final foram silenciosos. Mas era um tipo diferente de silêncio. Não era o silêncio tenso da casa que eu tinha deixado para trás, nem o silêncio vazio e assustador do meu primeiro apartamento. Era um silêncio limpo. Um silêncio como o de uma página em branco. E no início, isso me apavorava. Eu tinha passado tantos anos com a vida preenchida pela presença dele, pelas expectativas dele, pela agenda dele, que o vazio era ensurdecedor. Havia dias em que a solidão era uma coisa física, um peso no meu peito. Eu chorava no supermercado ao ver um casal decidindo o que levar para o jantar. Eu sentia falta, não dele, mas da rotina, da familiaridade, da ilusão de pertencer a alguém. Eu estava de luto, e o luto é um processo confuso. Eu estava de luto por uma mentira, como se chora por um fantasma. Mas, no meio desse luto, pequenas frestas de luz começaram a aparecer. Eram vislumbres de uma liberdade que eu nem sabia que desejava. Lembro-me da primeira vez que aconteceu. Eu estava parada no meio da minha nova sala, minúscula e impessoal, e tive um impulso. Fui a uma loja de tintas e comprei a lata de tinta mais vibrante que encontrei, um tom de azul turquesa que ele teria chamado de grosseiro. Passei o fim de semana inteiro pintando a parede principal, com música alta tocando, manchando minhas roupas e meu cabelo. E quando terminei, exausta e coberta de tinta, eu sentei no chão e olhei para aquela parede. E eu ri. Uma risada que veio do fundo da alma. Aquela parede era minha. Aquela decisão era minha. Ninguém iria criticá-la em voz baixa ou me fazer sentir culpada por ela. Foi o meu primeiro ato de soberania. A terapia foi minha âncora. Foi lá que eu desaprendi a me culpar. Foi lá que eu entendi que a minha sensibilidade não era uma falha. Era a minha humanidade, algo que ele tentou usar contra mim. Foi lá que eu chorei todas as lágrimas que segurei por anos, não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva justa, uma raiva que me limpou por dentro, e me deu energia para lutar por mim. E eu comecei a resgatar os pedaços de mim que ele havia me convencido a enterrar. A pintura,
que começou como um borrão de raiva, lentamente se transformou. Comecei a pintar paisagens da minha memória, lugares da minha infância, rostos de pessoas que eu amava. Cada pincelada era uma afirmação: eu existo. Meus sentimentos são reais. Minha visão do mundo importa. Reconectei-me com a Carolina. O telefonema foi difícil, eu estava morrendo de vergonha. Mas quando ouvi a voz dela, não havia julgamento. Havia apenas alívio. Eu estava tão preocupada com você, ela disse. Nosso primeiro café durou 4 horas. Eu contei tudo. E ela não me olhou com pena. Ela me olhou com raiva por ele, e com orgulho por mim. Ter uma amiga que validava minha experiência, que me dizia você não está louca, foi mais curativo do que qualquer remédio. E eu voltei a trabalhar, não apenas como freelancer, mas abri meu próprio pequeno estúdio de design. Comecei pequena, com projetos que me davam prazer. E descobri que a minha carreira, que ele havia sutilmente sabotado, era uma fonte imensa de autoestima e independência. Eu era boa no que fazia. E eu não precisava da aprovação dele para saber disso. Hoje minha vida não se parece em nada com a de antes. Eu moro em um apartamento menor, em um bairro mais barulhento e vibrante. As paredes estão cobertas com as minhas pinturas, as boas e as ruins. Minhas prateleiras estão cheias de livros que eu escolhi. Minha rotina é simples. Acordo com o sol, tomo meu café em silêncio. Um silêncio que agora é pacífico. E trabalho em projetos que me desafiam. Eu cozinho para mim mesma, com prazer. Eu saio com minhas amigas. Eu viajo sozinha. A maior mudança não foi externa, foi interna. A mulher que eu sou hoje confia na própria intuição. Aquele sussurro que me salvou, eu aprendi a ouvi-lo. Aprendi que a minha sensibilidade é um superpoder. Ela me permite conectar com as pessoas, entender a beleza e a dor do mundo, e criar a partir disso. Aprendi que o amor verdadeiro não te aprisiona em um pedestal. O amor verdadeiro te dá raízes e asas. Ele te dá um chão seguro para que você possa voar o mais alto que conseguir. E o perdão? Essa é uma pergunta que me fazem muito. Eu não o perdoei. Perdoar o que ele fez seria diminuir a dor e a destruição que ele causou. Seria trair a mulher que eu fui. Mas eu perdoei a mim mesma. Eu me perdoei por não ter visto os sinais. Por ter acreditado na mentira. Por ter demorado tanto para sair. Eu entendi que eu não era fraca. Eu era uma pessoa que amava, e ele se aproveitou disso. E eu perdoei a situação. Eu soltei a raiva. Não por ele, mas por mim. A raiva era uma âncora que me mantinha presa ao passado, e eu precisava navegar para o futuro. E o futuro? O futuro é uma tela em branco. E, pela primeira vez na vida, a ideia de uma tela em branco não me assusta. Ela me excita. Não estou procurando por um novo amor para preencher um vazio, porque não há mais vazio. Eu sou inteira. Se o amor aparecer um amor real, um amor que some e não subtraia, as portas do meu coração não estão trancadas. Mas meu foco não está nisso. Meu foco está em continuar pintando a minha vida com as minhas próprias cores. Quando olho para trás, para a mulher que eu era, eu não sinto vergonha. Eu sinto uma imensa compaixão. Ela fez o melhor que pôde com as ferramentas que tinha. E ela foi corajosa o suficiente para sobreviver, para que eu pudesse finalmente viver. A história da fachada do marido perfeito não é mais a minha história principal. É apenas o prólogo. O prólogo sombrio e doloroso que me deu a força, a sabedoria e a gratidão para escrever todos os capítulos magníficos que ainda estão por vir. E eu mal posso esperar para ver o que acontece a seguir. Se eu pudesse de alguma forma viajar no tempo e me sentar ao lado daquela mulher que eu era, no auge da nossa história de amor fabricada, o que eu diria a ela? Eu não a chacoalharia, não gritaria para que ela acordasse, eu a abraçaria. Eu seguraria suas mãos e com a voz mais gentil que eu possuo eu diria: eu sei que você está se esforçando tanto. Eu vejo como você trabalha incansavelmente para manter a paz, para garantir que todos estejam felizes, para ser a esposa perfeita, e eu quero que você saiba que o seu amor não é uma falha. A sua capacidade de confiar não é ingenuidade. São as suas qualidades mais bonitas. Não deixe que ninguém as transforme em armas contra você. E eu diria mais, eu sussurraria para ela: escute, escute com mais atenção, não a voz dele, mas a sua.
Aquele aperto no estômago quando uma explicação não parece certa. Aquela sensação de frio na espinha quando a máscara dele escorrega por um segundo. Isso não é ansiedade. Não é instabilidade. É a sua alma, a sua parte mais sábia e antiga te avisando. Ela é a sua bússola. Confie nela. Ela nunca vai te levar para o caminho errado. E por último eu diria, você não é um vaso frágil que precisa ser protegido do mundo. Você é uma semente. E agora você está plantado em um solo que não te deixa crescer, mas dentro de você existe uma força, uma floresta inteira esperando para nascer. Você não pode vê-la agora, mas eu vejo. Eu sou a prova viva dela. E quando chegar a hora, você vai quebrar a terra, vai romper o concreto e vai alcançar o sol. Vai doer, sim. Mas será a dor do nascimento, não da morte, e eu estarei aqui do outro lado, esperando por você. E posso te prometer, a vista vale cada segundo da escalada. E para você, que talvez esteja me ouvindo agora e reconhece um eco da sua própria história nas minhas palavras. Para você, minha mensagem é simples, mas é a verdade mais importante que eu aprendi. Você não está imaginando coisas. O que você sente é real, o abuso que não deixa marcas no corpo mas que estilhaça a alma é real. A manipulação que te faz questionar a sua própria sanidade é uma das formas mais cruéis de violência. E você não é o problema. Sua jornada para fora pode não começar com um grande ato de coragem, mas com um pequeno sussurro de autoafirmação. Pode ser a decisão de guardar um pouco de dinheiro em segredo. Pode ser um telefonema para um amigo com quem você não fala há anos. Pode ser simplesmente se olhar no espelho e dizer, eu acredito em mim. Cada pequeno ato de rebelião contra a narrativa que te impuseram é uma semente de liberdade que você planta. O caminho da cura não é uma linha reta. Haverá dias de raiva, dias de luto profundo pela vida que você achou que teria. Permita-se sentir tudo. Mas não se permita ficar lá. As cinzas da sua vida antiga podem parecer o fim do mundo, mas eu te garanto, elas são o solo mais fértil que existe. É desse lugar de completa ruína que as vidas mais fortes e autênticas são construídas. A pessoa que tentou te diminuir para se sentir grande não define o seu valor. A história que tentaram escrever para você não precisa ser o seu destino. A caneta está na sua mão agora. E você tem o direito e o poder de virar a página e começar um novo capítulo. Um capítulo que não é sobre sobreviver à fachada de alguém, mas sobre celebrar a sua verdade gloriosa e imperfeita. Sua história não acabou. Ela está apenas começando. E o amor mais importante, o único que pode verdadeiramente te salvar, é aquele que você finalmente decide dar a si mesma.